As tropas soviéticas invadem Berlim. O Terceiro Reich cai. O Führer está na superfície. Se refugiou em um abrigo subterrâneo para evitar cair em mãos inimigas. O Marechal Dönitz anuncia por rádio que Hitler caiu lutando heroicamente. Dönitz anuncia a morte de Hitler. As agências de notícias internacionais divulgam a notícia. Adolf Hitler supostamente morto. Entretanto, o corpo de Adolf Hitler nunca foi encontrado. A versão mais difundida é que a de Hitler se suicidou junto com sua esposa Eva Braun, no abrigo do Ministério das Relações Exteriores. Mas podemos provar conclusivamente que Hitler cometeu suicídio em Berlim? – 24 horas depois, um departamento especial do exército soviético chamado Smark começou a busca por Hitler e outros líderes nazistas. Os agentes soviéticos rastrearam a área do abrigo antiaéreo, reuniram todas as evidências de restos humanos encontradas no local e declararam que nenhuma pertencia a Führer. Algumas horas mais tarde, Joseph Stalin denunciou ao mundo que Hitler havia fugido. Em 1958, poucos anos depois da morte de Stalin, o governo russo mudou sua versão e anunciou que possuía a única evidência física da morte de Hitler no abrigo de Berlim. Um fragmento de crânio com um buraco de bala supostamente descoberto entre os restos humanos perto do abrigo de Berlim foi exposto no Museu da Guerra de Moscou por mais de 50 anos, acabando com as especulações sobre uma suposta fuga de Hitler. Mas em 2009, um grupo de pesquisadores da Universidade de Connecticut teve acesso ao crânio exibido em Moscou e realizou testes de DNA, comprovando que a única prova da morte do Führer era falsa. Então, o que realmente aconteceu com Adolf Hitler? Desde 1945, surgiram várias teorias sobre uma possível fuga de Adolf Hitler para a Argentina em um submarino. Há também centenas de testemunhos de avistamentos de Hitler em diferentes partes do mundo. A maioria ocorreu na Argentina, um lugar onde muitos nazistas buscaram refúgio. Os serviços de inteligência americanos como o FBI e a CIA relatam a presença de Hitler na Argentina e desenvolveram um semblante, simulando a aparência do Führer nos anos seguintes. Como o homem mais procurado do mundo escapou da Alemanha e se refugiou na Patagônia Argentina? Em uma investigação inédita, seguiremos os eventuais passos de Hitler em sua fuga para a Argentina. Conheceremos o retiro pessoal do Führer. Visitaremos a base de submarinos, de onde supostamente partiu o ditador. E entraremos na Argentina, onde, segundo a maioria dos testemunhos, ele viveu refugiado até seus últimos dias. Analisando as rotas de fuga e a opinião de especialistas, entraremos na teia complexa de um dos mistérios do século XX, cujos resultados poderiam mudar a história.
Carlos de Nápoli, historiador e escritor especializado em nazismo, começa seu trabalho em Berlim, juntamente com o pesquisador e produtor Mariano Gomes, onde buscam a primeira evidência da possível fuga de Hitler. Carlos entra em uma das centenas de abrigos que ainda existem em Berlim, em busca de respostas para suas perguntas. Tudo o que se sabe oficialmente dos últimos dias do Führer em Berlim vem da pesquisa do historiador britânico Hugh Trevor Hope. Seu livro, Os Últimos Dias de Hitler, foi escrito a pedido do Serviço Secreto Britânico 5 meses após o fim da Segunda Guerra. Em uma semana, ele fez um relatório com base em uma testemunha ocular. E esse relatório se equivocava em datas e locais, com até meses de diferença sobre os fatos. Até os erros de ortografia do relatório dele foram ignorados. Ele apresentou o texto com base no que escutara. Os aliados anglo-americanos não tinham nenhuma testemunha do relato que era produzido pelos russos, pois Berlim estava cheia de russos. Segundo as investigações, Hitler chegou a Berlim em 20 de abril de 1945, no dia em que completava 56 anos. Sua missão era comandar pessoalmente a defesa do Reich. As informações supostamente obtidas na investigação mostravam que naqueles dias, Hitler atravessava um período de grande nervosismo e culpava a todos, menos a si mesmo, pela derrota militar. As testemunhas citadas por Trevor Hopper disseram que Hitler passou seus últimos dias acompanhado pela amante, Eva Braun, e pelo ministro da propaganda, Joseph Goebbels. Na noite de 29 de abril, ele se casou com Eva na pequena sala de conferências do abrigo antiaéreo. Após a cerimônia, os noivos se retiraram para seu quarto para um jantar de casamento. Às 2h30 de 30 de abril, Hitler convocou uma dúzia de colaboradores dos abrigos próximos e se despediu, para nunca mais ser visto. O relatório conclui que, após o suicídio, alguns funcionários levaram o corpo do Führer ao jardim do Ministério das Relações Exteriores e o queimaram. A uma testemunha eu interrogo, faço perguntas, olho nos olhos. Ele não fez nada disso. Todas as testemunhas que teve, a maioria ele não viu, não entrevistou, nem o Reich ele interrogou. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, o poder político de Hitler era exercido a partir do Ministério das Relações Exteriores do Reich. Como contemplavam a possibilidade de bombardeio inimigo em Berlim, os nazistas haviam construído um abrigo sob o edifício. Nos jardins do Ministério das Relações Exteriores, não entrava ninguém que não fosse por convite direto de Hitler ou por sua própria mão. Ninguém podia ver o luxo e a ostentação em que viviam, enquanto de fora tinha-se a imagem de que o Führer estava trabalhando. Nesta área ficava o edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde Hitler passou seus últimos dias, segundo algumas teorias. Em algumas salas, dependendo da versão de muitos historiadores, inclusive a minha, estava Hannah Reich, que era a piloto favorita do Führer. E ela disse que viera buscá-lo, que deveria sair de lá e que o avião estava pronto. Em 26 de abril de 1945, a piloto nazista Hannah Reich desembarcou em Berlim sob o fogo de artilharia soviética e visitou Hitler no abrigo antiaéreo. Hannah Reich supostamente entrou no abrigo e se encontrou com Hitler, dizendo que tinha instruções para levá-lo para o norte, junto com sua esposa Eva Braun.
escritor Carlos de Napoli passou mais de 20 anos investigando o destino final de Adolf Hitler e está convencido de que Hitler escapou. Mas como o homem mais procurado do planeta fugiu do centro de Berlim, que estava rodeado por milhares de soldados? Alguns pesquisadores e historiadores, como Patrick Burnside, acreditam que Hitler pode ter sido resgatado poucas horas antes da queda pela piloto nazista Hannah Reich. Em 29 de abril, Reich escapou do ataque aliado e conseguiu sair de Berlim logo após visitar o abrigo do Ministério das Relações Exteriores. A senhorita Bormann, de sua própria boca, disse que Hitler conseguiu escapar da captura e da morte na noite de 30 de abril, decolando em um avião que estava escondido onde o aguardavam uma mulher e várias malas. Muitos acreditam que Hitler pode ter embarcado naquele avião, mas Hannah Reich mudou sua história ao longo dos anos e morreu sem revelar seu segredo. Hannah Reich escreveu um livro chamado Voar é Minha Vida, detalhando principalmente os últimos minutos do Terceiro Reich. Ela saiu provavelmente entre 29 e 30 de abril, no último voo de Berlim, depois de atravessar o cerco russo. Curiosamente, na última edição do livro, ela acrescentou 3 últimas linhas e escreveu essas linhas em forma de pergunta. E a pergunta que ela faz é: teria sido eu quem tirou Hitler de Berlim? Eu revelaria esse segredo? Então, que mistério se esconde por trás do destino de Adolf Hitler? Com a queda de Berlim, um departamento especial do exército soviético chamado Smerk, comandado pelo tenente-coronel Ivan Krinenko, começou uma busca pelos restos mortais de Hitler e outros líderes nazistas. Agentes soviéticos rastrearam a área em volta do abrigo e reuniram todas as provas de cadáveres que encontraram no local, até mesmo os restos de corpos queimados, mas nenhum pertencia a Hitler. A hipótese do corpo queimado foi então questionada por especialistas. Primeiro, um suposto funcionário disse: Hitler morreu. Eu queimei, pus fogo nele perfeito. Muito bom. Hitler morreu assim. Onde já se viu um policial de província, diante de um homicídio ou de um morto desaparecido, aceitar a confissão de alguém que passara 10, 12 anos ao lado de Hitler e que trabalhava para ele? A falta de evidência sobre os últimos dias do Führer em Berlim levanta mais dúvidas. Não há fotos, não há filmes, nem registros de sua voz. Não há corpo, não há nada. Carlos de Napoli não acredita que Hitler morreu em Berlim, nem que tenha fugido de lá. Sua hipótese poderia mudar o curso das investigações realizadas até agora sobre o destino de um dos maiores criminosos da história. Segundo sua teoria, a falta de provas sobre os últimos dias de Hitler em Berlim se deve a uma simples razão. Adolf Hitler não estava lá durante a queda do Terceiro Reich. Isso foi um plano criado pelos nazistas para facilitar a fuga de seu líder. Pouco antes da chegada dos soviéticos a Berlim, a cidade foi completamente abandonada. O núcleo do poder estava na cidade Berchtesgaden, na fronteira com a Áustria, fora do alcance do fogo inimigo. Berchtesgaden é uma aldeia alpina na região da Baviera, sul da Alemanha, onde Hitler escolheu para viver desde 1923. Carlos de Napoli viaja para Berchtesgaden para conhecer o local em que Adolf Hitler teria permanecido escondido até sua eventual fuga. Veja esta estação. Por onde tantas vezes Hitler andou, deve ser um dos lugares mais visitados daqui. Porque ele vinha aqui para esperar o trem, mas a estação era bem menor. Depois fizeram este monstro.
Hitler realmente chegou a Berchtesgaden por acaso. Na primeira visita, no início de 1923, como o próprio Hitler disse depois, ele se apaixonou pela paisagem imediatamente. Em 1928, ele teve a oportunidade de alugar uma pequena casa para as férias, a residência Wachenfeld. Primeiro ele a alugou, mas em 1932 ele teve a oportunidade de comprá-la. No verão de 1933, Hitler finalmente adquiriu a residência Wachenfeld. Ele comprou a casa e, paralelamente, também se tornou o chanceler interino do Reich. E com a tomada do poder e a compra da residência Wachenfeld, iniciou-se a grande reforma de Obersalzberg, que era uma área restrita do Führer. Ele nasceu aqui, perto de Linz, na Áustria. Não estamos longe de onde ele nasceu, são uns 50, 60 quilômetros da cidade de Linz. Pelos relacionamentos pessoais que tinha, ele conseguiu um meio de viver um tempo em Munique e um tempo aqui, onde ele gostava, na montanha, pintando, essas coisas. Em Berchtesgaden não estava apenas uma casa de Adolf Hitler, sendo o local de nascimento do poder político nazista. Também abrigava o comandante da Luftwaffe, Hermann Göring. Mas abaixo das colinas de Berchtesgaden havia uma cidade subterrânea composta por 6.700 metros de túneis. Assim, Berchtesgaden se tornou uma fortaleza. Ideal para manter a salvo Adolf Hitler nos últimos dias do Terceiro Reich. Desde o advento de Hitler ao poder em 1933, Berchtesgaden se tornou o centro da teia do poder nazista. Lá, o Führer deu as ordens que findaram com a vida de milhões de seres humanos. Sob as montanhas e as residências de Berchtesgaden, havia uma verdadeira cidade escondida. Albert Feiber? Olá. Este é Carlos Tudo bem? de Nápoles. Neste local encontram-se os escritórios administrativos de Obersalzberg, que mais tarde se tornaram os escritórios do partido onde ficava Martin Bormann. Na casa de Hitler era um pouco mais longe, avançando por esta área mais uns 250 a 300 metros. O Berghof foi atingido por bombas em 1945 e depois queimado pela SS. As ruínas foram detonadas em 1952 e a área foi reflorestada, de modo que agora não resta nada que lembre o que havia Isso ali. mesmo. Quando os aliados souberam que Berchtesgaden era um local de descanso do ditador, para onde ele se dirigia quando não estava fazendo propaganda, a região tornou-se um importante alvo militar. Mas ainda não sabiam que as casas que viam eram apenas uma camuflagem para o que havia de verdadeiramente importante, que ficava no subterrâneo, dentro da montanha. De fato, de acordo com as próprias leis dos nazistas, deveriam ter sido construídos abrigos em Obersalzberg, simplesmente porque era uma ordem. Todos os edifícios públicos, todos os edifícios importantes precisavam ter um abrigo em caso de ataque aéreo. Hitler não permitiu isso e disse: "Em minha casa não, eu não me sinto à vontade." Desde o início da guerra, devido aos ataques aéreos, a família de Martin Bormann e a família de Albert Speer foram transferidas a Obersalzberg por questões de segurança. Quando os aliados tomaram conhecimento de que a cúpula do poder encontrava-se em Berchtesgaden, Bormann tentou convencer Hitler a construir um abrigo em Obersalzberg. Em 1943, após o primeiro ataque à cidade de Munique,
Hitler concordou com a construção do abrigo, pois acreditava que Obersalzberg também poderia ser bombardeada. Então, em agosto de 1943, iniciou-se a construção do abrigo. E foi muito fácil por várias razões. Obersalzberg foi classificada como importante para a guerra por 2 motivos. Primeiro, todos os trabalhadores que estavam em Obersalzberg trabalhando na construção do abrigo eram essenciais, ou seja, eles não precisavam ir para a guerra se trabalhassem em Obersalzberg. Segundo, embora durante a guerra tenha havido grandes problemas de abastecimento e de falta de materiais de construção, isso não acontecia em Obersalzberg, porque como o projeto de construção era importante para a guerra, havia todo o material necessário naquele lugar. Havia até 6.000 pessoas trabalhando na construção do abrigo para conseguir concluí-lo em tão pouco tempo, em um tempo tão curto como aquele. Com a construção do abrigo de Obersalzberg, Berchtesgaden, residência de Hitler e da liderança política nazista, tornou-se o local mais seguro e melhor protegido na Alemanha. Em cada complexo de edifícios de Obersalzberg, há uma entrada para o abrigo subterrâneo. O abrigo tinha um diâmetro de aproximadamente 22.000 metros quadrados e 6 quilômetros de comprimento. O abrigo de Obersalzberg tinha dupla função. Era um abrigo de proteção contra ataques aéreos. E se os edifícios na superfície fossem destruídos, os habitantes da cidade ainda poderiam viver de modo relativamente confortável por várias semanas ou meses. Como vocês podem ver, o gerador de energia do abrigo ficava bem aqui. Esses abrigos foram construídos de modo que tinham uma fonte de energia independente do fornecimento público. Bormann e os nazistas estavam com medo dos ataques aéreos a Obersalzberg, mas também temiam sofrer ataques com gás venenoso. Por isso, estava prevista a construção de uma área especial na entrada. Então, se houvesse ataques com gás, as pessoas poderiam tirar as suas roupas, tomar banho e descontaminar-se. E então trocar de roupa e depois vir para esta área do abrigo aqui. O abrigo Berghof, o abrigo particular de Hitler, ficava um andar abaixo deste abrigo, porque o Berghof, a casa de Hitler, ficava um pouco mais abaixo do que os outros edifícios. Apesar de ser o local mais bem protegido da Alemanha, a vida de Hitler ainda estava em perigo em Berchtesgaden. É verdade que alguém tentou matar Hitler aqui, que houve um atentado? É isso mesmo. A segurança era um problema enorme. Sempre havia tentativas de homicídio. Pelo que eu sei, houve muitos atentados. Simplesmente porque as pessoas vieram em massa para cá nos anos 30. Também há o relato de uma tentativa suíça de assassinar Hitler em Obersalzberg, que ficou conhecida como Operação Foxley. Sim. E foi encomendada pelo Serviço Secreto Britânico. Das profundezas dos abrigos de Berchtesgaden, Adolf Hitler e Eva Braun teriam fugido para seu destino final, uma estância nas distantes terras da Patagônia Argentina, onde, de acordo com muitos testemunhos, eles viveram refugiados até seus A falta de provas sobre a morte de Hitler em Berlim gerou novas teorias sobre os últimos dias de Hitler. A investigação feita por Carlos de Napoli indica que Hitler passou o fim da guerra em Berchtesgaden. A localização estratégica, os sistemas de segurança complexos e de conhecidos e a predileção de Hitler pelo lugar podem esclarecer o destino de um dos maiores criminosos da história.
Vai ser difícil descobrir onde era a casa, né? Com licença, a casa de Hitler era para que lado? É pra lá. Pra cá? Isso, Aqui? é só seguir em frente. Se seguirem Entendi. o caminho, vão... Bom, eu acho que é mais Por aí fácil ou ir por por aqui? ali. Bom, na minha opinião, vocês deviam ir por ali. Está bem, vamos por Ali, aqui. ó. O Berghoff, quando ele o remodelou, ele construiu de frente para o norte. Ele fez uma casa que não era virada para o sol. Uma casa muito fria mesmo. E na sala principal ele colocou um vitrô que provavelmente deve ser o maior vitrô conhecido da arquitetura do século passado, que era um radiador de gelo. Mas era muito bonito. Esta era a casa de Hitler. Até os últimos dias, este foi o lugar em que ele morou, foi seu quarto, sua casa, sua residência. Ele viveu com sua amante, que normalmente não apresentava nas reuniões, mas só em uma ou outra ocasião, e nunca quando havia alguém importante. Quando a casa era visitada por alguém importante, Eva Braun era proibida de aparecer. E esta área aqui é a esplanada, que dava para as montanhas, onde ele parava para pensar ou ficava com os amigos. Hitler gostava do frio e não gostava dos raios do sol. O único problema que teve, e que ficou bem evidente até seus últimos dias conhecidos, foi uma doença de tireoide. Hoje sabemos que quem sofre disso precisa de cuidados especiais. Ele sentia um calor terrível e tinha necessidade fisiológica de comer doces. Era isso que Hitler fazia? A predileção de Hitler pelo clima frio que abrandava sua doença é uma das hipóteses que sugerem que Hitler pode ter fugido para a Patagônia, um dos climas mais parecidos com o de Berchtesgaden. Após o desaparecimento de Hitler, começou-se a debater o destino de Obersalzberg. Obersalzberg estava hermeticamente fechado durante a guerra. Com o fim da guerra, o local foi aberto e as reservas do abrigo foram retiradas, assim como alimentos e outros objetos saqueados. Obersalzberg rapidamente se tornou uma atração para as pessoas que queriam ver como Hitler vivia a sua vida particular. Então, em 1945, nas primeiras semanas após o fim da guerra, Obersalzberg novamente se tornou um ponto de atração, uma espécie de local de peregrinação, como aconteceu em 1933, mas agora sobre as ruínas, os escombros, os edifícios. Mais de centenas de milhares vieram para Obersalzberg nesse ano. A situação ficou feia e cogitou-se o que poderia ser feito e cogitaram a possibilidade de demolir o local. Finalmente concordou-se em fazer isso, especialmente o Berghoff de Hitler. E também concordou-se em destruir as casas de Göring, de Bormann, o quartel da SS e tudo mais o que tinha que ser detonado e depois levado ao chão. E com isso o problema foi resolvido. Aqui ainda há ruínas, restos de paredes. Aqui nós encontramos algo. Disseram que recorreram à demolição por causa do número de pessoas que vinham para cá. Mas parece que algumas pessoas sentem falta daquilo, porque aqui encontramos uma vela, que aqui na Alemanha é usada para recordar. Em 1955, a justiça alemã declarou o desaparecimento de Hitler. A suposta morte de Hitler no abrigo em Berlim, relatada por Trevor Hopper, foi refutada por vários historiadores.
A teoria de Carlos de Napoli afirma que Hitler passou os últimos dias da guerra em Berchtesgaden. Cresce graças às questões centrais levantadas: a localização estratégica do lugar e os sistemas de segurança que transformaram a região em uma fortaleza invencível. A chegada de Hitler a esse lugar deve ter sido chocante. Imagine uma aldeia pequena e, de repente, apareceu Hitler e toda a comitiva que se instalaram nos arredores, construindo uma enorme estação de trem. De fato, é surpreendente que uma pequena aldeia nas montanhas tenha se tornado o centro político do Terceiro Reich, onde se tomava todas as decisões. É algo realmente extraordinário, não? Além de tudo, é um belo lugar. Ele não escolheu um lugar qualquer para se instalar. Já jantaram e daqui a pouco vão dormir. Sim, daqui a pouco vão dormir. Aqui tudo fecha às 6. Após a vitória soviética na Batalha de Stalingrado, em 1943, nenhuma potência ocidental sabia exatamente onde o Exército Vermelho interromperia o avanço. Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sofia. Essas famosas cidades. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill, como representante da elite capitalista, ordenou o início das estratégias para deter o avanço comunista na Europa. Não estão apenas sob a influência soviética, mas em muitos casos estão cada vez mais sob o controle de Moscou. Enquanto isso, Hitler analisava o futuro do Terceiro Reich junto com seus colaboradores mais próximos, no topo das montanhas de Berchtesgaden, em um lugar chamado Ninho da Águia. Foi algo que ocorreu a Bormann e que Hitler aprovou. Fica a cerca de 800 metros da casa onde Hitler morava, ou seja, o Berghof, e foi feito com uma intenção, podemos dizer, perversa, a de impressionar bastante aqueles que visitavam o local. Carlos de Napoli afirma que se Adolf Hitler não estava em Berlim durante a queda do Terceiro Reich, ele poderia ter se escondido no local onde foi planejada sua possível fuga, o Ninho da Águia. A casa fica lá em cima, se entra pelo túnel. Não sei se ainda fazem assim. É uma porta dupla, veja, não é uma porta comum. Olha o tamanho dela, é a prova de qualquer coisa que se possa pensar. Desde sua construção em 1938, o Ninho da Águia foi utilizado por Hitler para fascinar colaboradores próprios e funcionários estrangeiros. Tudo está coberto para que não... Isso é loucura, é impressionante. Imagine o cara
trazendo um diplomata aqui, o carro para ali, ele vem para cá, chega um elevador de bronze. Semanas antes da queda, Hitler recebeu Albert Speer no Ninho da Águia, o ministro dos armamentos do Terceiro Reich. A derrota militar da Alemanha era inevitável e eles se reuniram para planejar como usariam as poucas cartas que tinham. Dessa reunião no Ninho da Águia, Hitler teve uma ideia que rapidamente se tornou uma obsessão. Mostrar aos líderes ocidentais que se os nazistas se juntassem aos soviéticos, o fantasma comunista chegaria a Paris em poucas horas. O que aconteceu foi o seguinte. Já houvera a Batalha de Stalingrado em 1943 com a rendição das forças alemãs. E a partir daí ficou claro que a Alemanha estava totalmente derrotada. Então, nessa reunião, em que estavam Speer e Hitler, eles iriam moldar o futuro da Alemanha. Após a fracassada invasão da União Soviética, já não havia mais petróleo. O petróleo do Cáucaso, que era o que impulsionava a invasão soviética, não estava mais disponível. Portanto, a economia alemã e o sistema militar iriam desabar a qualquer momento. Speer tenta convencer Hitler, que a princípio se recusava, da necessidade de chegar a um acordo com os aliados, sob a ideia de que, se não houvesse acordo, a União Soviética iria ocupar toda a Europa. As operações secretas entre os nazistas e os aliados ocidentais, propondo uma rendição para que os russos não avançassem sobre a Europa, foram seladas sob o codinome Operação Sunrise. Quando Stalin descobriu a operação, imediatamente informou o presidente americano, advertindo que, se os acordos fossem efetivados, permitiria a fuga de Hitler pelos bastidores. No início de abril de 1945, Stalin foi informado das negociações feitas sem o conhecimento dos soviéticos e as denunciou publicamente. Em meados de abril, Hitler ordenou a divisão do exército alemão em 2 grupos para facilitar a ação dos mediadores. Os acordos com o setor norte do exército nazista foram realizados entre o comandante Heinrich Himmler e o presidente da Cruz Vermelha Sueca, o conde Folke Bernadotte. As operações do Exército do Sul foram realizadas pelo diretor do Escritório de Serviços Estratégicos, Allen Dulles, e o general do Exército Alemão, Heinrich von Wittendorf, juntamente com o comandante da SS, Karl Wolff, e o tradutor oficial de Hitler, Eren Briefker. Mais tarde, nas reuniões do protocolo, quando perguntaram a Stalin o que acontecera com Hitler, ele diz claramente que Hitler estava fugindo em um submarino. Primeiro, ele disse que ia para a Espanha ou Japão, mas depois disse que sabia que Hitler estava fugindo para a Argentina. Depois de ver isto, essas estradas à noite nesta região... Sim, parece exatamente o mesmo que as estradas em San Martín de los Andes, ou os arredores. Assim, com este tipo de árvores. Realmente chama atenção, né? É muito parecido, bem parecido mesmo. Era daqui que ordenava as maiores batalhas, a guerra mais sangrenta, a mais mortal da história da humanidade. E não é uma história. Tudo isso ele pensou aqui, neste lugar. Aqui nas imediações. No meio dos Alpes, um lugar com uma paisagem espetacular. E é sombrio pensar que fez isso daqui. Era aqui que Hitler morava. Aqui ficavam os comandantes e os políticos que realmente tinham o poder, porque outras pessoas não podiam vir até aqui. Não era para qualquer um. Aqui ficava o poder central de Hitler, em nenhum outro lugar. Nenhum. Todo o resto era para políticos de segunda ordem.
Por exemplo, se houvesse alguma área em que pudesse atuar, era aqui. Berlim era para necessidades secundárias. Aqui era uma ditadura bem forte, com o poder centralizado no topo de uma montanha. Isso é tudo. Em 25 de abril de 1945, 10 dias antes do fim da guerra e 5 dias antes do suposto suicídio de Hitler, aviões britânicos bombardearam Berchtesgaden. No interior dos abrigos, não houve vítimas. As pessoas que construíram o abrigo se refugiaram nele, enquanto as construções como Berghof e outras casas eram destruídas. E poucas pessoas morreram porque elas estavam a salvo no abrigo. Naqueles dias, o destino de Adolf Hitler era um mistério. Não há nenhuma evidência física que comprovasse sua estadia em determinado lugar. Não havia fotos, não havia corpo, não havia nada. Sabemos que a história oficial é uma mentira. O relato de Trevor Roper é uma história inventada pela inteligência britânica para se livrar das acusações de Stalin de que haviam feito Hitler fugir. Sabemos que o corpo de Hitler nunca foi encontrado. O cadáver, nem o dele, nem o da sua companheira, na verdade foram dados como desaparecidos 10 anos depois, sem encontrarem os corpos. Nem saber o que tinha acontecido com eles. Então, nós não sabemos todo o resto. De acordo com a historiadora alemã Gabi Weber, Jorge era uma figura-chave do nazismo, era um empresário peronista. Foi a pessoa escolhida para lavar o dinheiro nazista, que tinha vindo para a Argentina na forma de barras de ouro ou sob a forma de ações que tinham sido criadas pouco antes da guerra terminar. O que aconteceu nos últimos dias de Hitler? Segundo ele, partiram de um aeroporto perto de Berchtesgaden e foram para a Noruega. De lá vieram de submarino para a Argentina. Estamos a 4 quilômetros de Berchtesgaden e cerca de 10 quilômetros, aproximadamente, de onde ficava a casa de Adolf Hitler. Há versões de historiadores que dizem que Hitler veio a este lago em Berchtesgaden com alguns hidroaviões que o acompanhavam e, eventualmente, partiu para um destino desconhecido. Carlos de Napoli viaja a Munique, onde se encontra uma réplica do hidroavião em que Adolf Hitler pode ter escapado de Berchtesgaden, por causa das negociações secretas entre os nazistas e os aliados ocidentais. No final da Segunda Guerra Mundial, a improvável aliança entre soviéticos e ocidentais transformou-se em uma crise nuclear. Além dos acordos feitos para uma eventual fuga de Hitler, Allen Dulles, diretor do Instituto Americano de Serviços Estratégicos, liderou a Operação Grampo de Papel, projetada para capturar cientistas nazistas como Werner von Braun, futuro diretor da NASA. Um acordo com os aliados seria vantajoso para ambos. Hitler ia fornecer o local onde se encontravam os principais construtores de armas para os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, e ia lhes fornecer uma lista. Aqui chegamos ao famoso foguete B-2, a arma mais terrível criada por Adolf Hitler. Capaz de transportar 1 tonelada de explosivos
a cerca de 300 quilômetros de distância. Isso variava, mas era a cerca de 200 e 300 quilômetros de distância. Era conhecida como arma de retaliação número 2, ou arma total. Os Estados Unidos, claro, estavam ansiosos para conseguir este foguete, porque já haviam desenvolvido a bomba atômica e a ideia era transportá-la com algo que não pudesse ser identificado, não com um avião. O que von Braun havia fabricado era a arma essencial para levar a bomba atômica. Eram irmãos que mais tarde se tornariam inseparáveis, o foguete e a bomba atômica. Este foi o primeiro produto a ser feito. Todo esse grupo de cientistas acabou trabalhando para a NASA no desenvolvimento do que seria a chegada do primeiro homem à Lua. Foi o que levou Hitler a fazer um acordo para uma eventual fuga, seus conhecimentos que poderiam transformar qualquer país no mais poderoso do mundo. Se analisarmos do ponto de vista dos ganhos econômicos, o que importava era a ganância dos vencedores e depois o domínio militar. Assim, cada lado levou os cientistas que estavam nas mãos do poder. Mas, basicamente, por muitos anos, essa foi a melhor possibilidade de se levar adiante a pesquisa. Esta é a ponta do iceberg. Este avião ultramoderno que vemos aqui surgiu por volta de 1930 e é obra da engenharia alemã. Era a espinha dorsal da Força Aérea de Hitler, da Luftwaffe. O avião que temos aqui é um Fissler Storch. É muito importante dentro da história que estamos relatando, já que Trevor Hopper afirmava que Hannah Reich o utilizou para chegar a Berlim. No último momento, ela foi ao abrigo pedir que Hitler escapasse nesse avião. Ela poderia salvá-lo nesse avião porque ele decola em 60 a 70 metros. Além da robustez que se observa no sistema de aterrissagem, o trem de pouso permitia lidar com qualquer eventualidade. Temos aqui um dos participantes da eventual fuga de Hitler em Berlim nos últimos dias da guerra. Carlos de Napoli vai a Labou, tentando reconstruir os passos de Adolf Hitler em uma suposta fuga para a Argentina. Todas as teorias que afirmam que Hitler fugiu de avião durante as últimas horas da Segunda Guerra Mundial concordam que seu primeiro destino foi o porto de Holstein, onde operava a base de submarinos mais importante do Terceiro Reich. No norte da Alemanha, a cerca de 100 quilômetros de Hamburgo, encontra-se o porto de Labou. Ali funciona o único museu no mundo que possui um submarino alemão modelo 7C, gêmeo do U-977, em que Hitler supostamente teria deixado a Europa. Bom, se houve uma chegada ou uma fuga da Alemanha, deve ter sido por submarino. Não há outras opções, porque por avião era impossível. Naquela época e naquele dia era impossível, impensável. Estamos diante do U-995, o último submarino tipo 7C do mundo. Cerca de 700 submarinos 7C foram construídos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas na segunda fase da guerra, esses submarinos eram considerados velhos e obsoletos por causa das novas armas táticas antissubmarinas usadas pelos aliados. A eficácia dos submarinos alemães não se devia tanto à superioridade tecnológica, mas à tática usada pelas equipes alemãs submarinas na Segunda Guerra Mundial, que era conhecida como
Tática da Matilha de Lobos, ou Tática Rudel, em que não operavam individualmente, mas em grupos. Então, toda a informação coletada pelos submarinos no mar e pelos aviões de reconhecimento eram reunidas em quartéis generais, e de lá o almirante Dönitz ordenava que os submarinos atacassem os esquadrões. Para provar a veracidade de sua teoria, Carlos de Nápoles embarca em um submarino igual ao que Hitler supostamente usou para fugir e conhece as condições de vida nos submarinos. Tudo que é necessário para operar o submarino deve caber nesse tubo estreito. Então, o espaço é bastante limitado para a tripulação. Esta é a sala dos suboficiais. Este era o espaço que cada membro da tripulação tinha para manter seus pertences pessoais. Então, eles não tinham mochilas grandes nem nada disso. Talvez tivessem uma muda de camisa, um livro e algumas fotos. Só isso. Então, não era muito confortável. Além disso, havia o cheiro e o barulho dos motores a diesel. E, certamente, o cheiro da tripulação, já que havia apenas um banheiro para 50 homens. E não havia duchas e, às vezes, nem sabonete, essas coisas. Então, bom, deixo o resto à sua imaginação. Não se via a luz solar por semanas. Estavam constantemente sob ameaça. Podiam morrer a qualquer instante. Então, era muito estressante para eles, física e psicologicamente. Aqui vemos a sala de máquinas, que não eram muito rápidas comparadas aos submarinos modernos e corresponde à velocidade de uma pessoa andando devagar. Muitos submarinos foram entregues aos aliados no final da guerra ou foram afundados por sua tripulação, mas alguns poucos submarinos tentaram fugir para um país neutro. Durante os acordos secretos entre os aliados ocidentais e os nazistas, uma quantidade extraordinária de submarinos nazistas havia sido mobilizada. Poucos dias antes do fim da guerra, mais de 40 navios de todos os tipos partiram para diversos pontos do planeta. Os espiões de Stalin advertiram que um grupo de líderes nazistas fugira em um desses submarinos, e entre eles podia estar Hitler. Estes são os edifícios originais da base Holstein, base de submarinos usada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. No final de abril de 1945, o submarino U-977 partiu, cujo capitão era Heinz Schäfer. Naquela viagem, vários autores concordam que desta base, muitos nazistas embarcaram em direção à Argentina. E alguns deles mencionam Hitler. O tenente Schäfer era um oficial muito jovem e, mais tarde, ele admitiu que foi a propaganda nazista que mostrava que a Alemanha seria destruída pelos aliados e seria reduzida a um mero estado agrícola, ou estados. E foi por isso que ele decidiu tentar a sorte e navegar para a Argentina. Martin Bormann, em 21 de abril, enviou um radiograma a seu assistente autorizando a transferência a ultramar sul para viajar por mar ao sul. Havia rumores de que o U-977 levava Hitler e Eva Braun, sua amante, e várias outras histórias,
Mas isso era apenas propaganda nazista ou alguns rumores, suspeitas, nada mais. A base de submarinos Holstein concentrava o movimento de submarinos nazistas que partiram para o Oceano Atlântico. De lá, partiram submarinos na última operação secreta do Terceiro Reich. Ultramar Sul. Pelo menos 50 líderes nazistas viajaram em submarinos para a Argentina. Dos cerca de 40 submarinos que partiram do território ocupado pelos nazistas no fim da guerra, 30 se entregaram semanas depois em diversos portos do mundo. Dos 10 restantes, 2 se renderam no litoral português, em meados de 1945. Mas o destino dos 8 submarinos restantes ainda era desconhecido. Na manhã de 4 de julho de 1945, perto da linha do Equador, o cruzador brasileiro Bahia explodiu no oceano e afundou em poucos minutos. Os motivos da explosão não são conhecidos, mas desde então surgiram rumores de submarinos nazistas na região. Estamos entrando. Entre julho e agosto de 1945, 2 submarinos alemães se renderam na base naval de Mar del Plata. Em 10 de julho de 1945, o U-530 e em 17 de agosto de 1945, o U-977. Esses são os 2 únicos submarinos que se renderam à base naval de Mar del Plata. Carlos de Nápoles viaja para a cidade de Mar del Plata para conhecer os detalhes das rendições dos submarinos nazistas e desvendar o mistério sobre a possível presença do Führer. Não é apenas a base naval, mas é específica para submarinos. Devemos ver a base, porque deve ficar no lugar destacado do porto. É bem ali, está vendo? Está vendo aquela cruz? É na entrada do porto. É para onde estamos indo. Nós temos autorização para entrar. Museu do Comando da Força de Submarinos. Aqui diz, Mar del Plata, 19 de agosto de 1945. O comandante do submarino alemão U-977, o tenente de fragata Hans Schäfer, entrega incondicionalmente o navio e a tripulação que estava sob o seu comando. O submarino foi capturado nos arredores de Mar del Plata às 10 horas de 17 de agosto de 1945 pelo rastreador FI, que veio ao porto sob o comando do tenente de fragata argentino Rodolfo Sáenz Valiente. O submarino nazista se entregou. Partiu de um porto na Noruega. Isso é muito importante, hein? Que dos 10 torpedos existentes, 5 que estão nos submarinos foram recolocados. Isso é muito importante. Por quê? Pode explicar? É importante porque, em primeiro lugar, vieram com 10 torpedos, certo? E quando visitamos o submarino, disseram que carregava 14 ou 12 torpedos. Significa que faltam 2 torpedos. Aqueles que jogaram no Bahia. Não pudemos investigar este tema, mas descobrimos que eles tiveram vários incidentes quando vieram aqui. Tinham sido perseguidos por contratorpedeiros primeiro do Brasil, o Babitonga e o Bocaina. Tinham encontrado o cruzador Bahia, que afundou. E esta foi a pior tragédia da história naval brasileira. Morreram 333 marinheiros. Levam os náufragos no Bahia a Fernando de Noronha. Afirma que não estavam envolvidos no naufrágio do Bahia.
Não há dúvida. Com Perdão, licença, Roberto, com licença. como vai? Tudo bem? Nós estivemos no porto de partida, Aham. na Noruega, no fiord de Oslo, sim. como diz o jornal, Uhum. de onde partiu o submarino. Sim. Bom, o navio se identificou. Um deles saiu e se identificou com sinais de luzes. Exato. A guarda costeira levou um susto e, teoricamente, foi ao encontro dele, certo? E Isso mesmo. ele ficou no porto, como dizem os recortes de jornal que você viu, e deve ter visto o porto no fundo na foto que liberaram à imprensa. Exatamente. E seria este o setor, o lugar entre o arsenal do Mar del Entendo. Plata. Nessa direção. Isso, e o submarino submergiu aqui. Entrou por E aqui. deu a volta e o prenderam aqui. Isso mesmo. Após o fim da guerra na Europa, veio um adido naval americano e um representante da Marinha Britânica e pediram à Argentina para entregar o equipamento militar recuperado. A Argentina cumpriu sua parte como país aliado e entregou tudo. Entregou os submarinos e os marinheiros como prisioneiros de guerra. Posteriormente a essa entrega, começam as discussões e especulações sobre o que realmente aconteceu a esses submarinos, já que em um deles faltava parte da tripulação. Os Estados Unidos publicaram um livro chamado Livro Azul, onde acusavam formalmente a Argentina e especificamente o governo de Perón de haver traído os aliados, recebendo os nazistas, falando inclusive de Hitler. Mas Perón responde com o livro azul e branco que não, que a entrega dos submarinos tinha sido normal durante a guerra, que a afirmação de Stalin de que Hitler estaria na Argentina tinha conotação política. Aqui nada foi feito de uma forma clara e concisa com documentos sobre a mesa. Todos os documentos são secretos. Então, o que está por trás de tudo isso? A possível fuga de Hitler se fundamenta em vários acontecimentos. A história é já conhecida, com relatos misteriosos e duvidosos, falsas declarações, interrogatórios que ainda são secretos após 50 anos e há uma grande quantidade de submarinos que não se sabe qual foi o destino final que tiveram. Uma declaração importante é a da viúva do capitão Schäfer. Esta mulher reconheceu que Hitler estava num submarino, mas não no do seu marido, porque perguntaram se o 977 levava Hitler. E ela disse que não, que Hitler estava em outro submarino, que acompanhava o U-977, e que o submarino deixara Hitler no sul da Patagônia. Desde o início do século XIX, os alemães tinham grande interesse na Patagônia Argentina. Em pouco tempo, a região se tornou um local de abastecimento de combustível e mantimentos para os navios alemães. Na área delimitada entre a Caleta de Los Loros e San Antônio Oeste, na costa leste da província de Rio Negro, em um raio de 30 quilômetros, foram registradas nos meses de julho e agosto de 1945 a maioria dos avistamentos de submarinos nazistas. Podem descer. De acordo com a versão dos moradores locais, na maré baixa, que é o que vemos agora, a 800 metros dentro do mar, a uma profundidade de aproximadamente 15 a 20 metros, foi observado até 1958, 1960, uma pequena tubulação que aparecia. Aparentemente era o periscópio do submarino. E com base nessa tecnologia, com o satélite militar da NASA, podemos ver que esta estância, que era uma enorme colônia alemã em 1945, tinha uma pista de pouso que chegava à beira das falésias de Punta Meridione. Exatamente em frente à pista, pode-se colocar um caminhão ou automóvel
E acender com os faróis? Faróis altos. Pode se iluminar a 100 quilômetros de distância e bem em frente a um ponto com formato de charuto. A 500 metros de distância, vemos a mesma imagem, como muitas testemunhas declararam durante vários anos, porque é uma zona de água muito baixa. Há um mar de areia transportada pelo vento nesta zona. E em situações excepcionais de vento de terra, isso aparece. É um lugar completamente desolado. Se hoje é assim, imagine há 60 anos. Nós estamos aqui no meio do deserto e encontramos este poço totalmente perdido. E apenas... Estamos a um raio de 100 quilômetros de qualquer civilização. E encontramos este poço aqui. Esses locais foram utilizados pela Marinha Alemã desde o início do século XX para abastecer-se de combustível e alimentos. Por sua vez, para lidar com a falta de facilidades na época, utilizavam este tipo de farol que vemos aqui, para saber em que posição estava o canal, porque em alguns lugares a água é bem rasa. Os submarinos entregues em Mar del Plata e as provas recolhidas em Caleta de los Loros fazem pensar que a fuga de Hitler para a Patagônia pode ser verdade. O que vemos aqui são restos do navio Ludovico, que encalhou em 1916 neste litoral. O interessante aqui é que os 8 policiais que estavam a bordo do navio eram alemães. E um deles era o que viria a se tornar chefe de inteligência de Hitler, o almirante Canaris. Canaris, na época, era um oficial do exército alemão, mas logo se tornou chefe de inteligência de Hitler, com quem discutia a situação da Argentina e, em particular, da Patagônia. Dados geográficos, a localização de recursos naturais, portos, rotas, serviços, enfim, tinham analisado muito bem toda essa área. Um amigo de Canaris me contou há alguns anos que ele havia confessado que fizera algo quando participara da Primeira Guerra Mundial e fugira do Chile para a Alemanha. Ele contou que tinha estado na Argentina e que fizera algo ali para Hitler. E isto que ele fez para Hitler iria lhe valer o inferno. E com ele aconteceu o mesmo. Canaris desapareceu. Não está claro se desapareceu ou se morreu. A única coisa que se sabe é que o arquiteto do farol morreu. Porque o segredo do que ele fez, ninguém precisava saber. Ora, se Canaris morreu, morreu por este motivo. E se não morreu, foi o guia. O desembarque de submarinos nazistas na Patagônia serviu para aumentar as especulações sobre o destino final de sua tripulação, entre os quais poderia estar Hitler. Onde foram parar esses submarinos? Diante de uma enorme estância alemã que após a guerra foi dividida, loteada e vendida. Para os economistas alemães, os banqueiros alemães, os investidores alemães. Portanto, havia uma enorme estância de 50 mil hectares com dezenas de quilômetros de litoral escarpado e um aeroporto que chegava até as falésias. E bem em frente a essas falésias, há pessoas que viram um submarino afundado. Alguns contam que houve um desembarque. Os mesmos documentos do FBI que foram divulgados depois que lancei meu livro e que são posteriores à investigação, são uma confirmação de que chegaram à estância 2 submarinos com algumas horas de diferença, onde desembarcaram mais de 50 pessoas que estavam à espera de pessoas locais que os levaram ao seu destino, próximo aos Andes, em uma fazenda perdida na Patagônia.
Há um testemunho importantíssimo de Maria Ketakorki e Krotchek, uma polaca que fugiu da Polônia após a invasão de Hitler. Ela conhecia perfeitamente Hitler, ela ouvia nos jornais, conhecia sua voz de ouvir no rádio. Ela o encontrou no caminho entre o litoral e a Cordilheira dos Andes. E em um lugar esquecido por Deus, pode-se dizer, em uma cabana feita de dormentes de ferrovias, ela vendia combustível, óleo, batatas, cenouras. Ela vendia o que havia. E 2 carros pararam. Ela ouviu que falavam em alemão e viu pessoas bem alemãs usando roupas escuras, quase militares, como um uniforme azul escuro. E Hitler apareceu reclamando que tinha ido parar num lugar terrível. Que era um deserto, que era uma desolação. Onde é que tinham ido parar, ele dizia. Isso poderia ser uma invenção se no lugar de desembarque não houvesse 2 caminhos que levavam a Bariloche ou a San Ramon. E foi o que fez Canárias. Naquele dia de 1945, em 22 de julho de 1945, quando as estradas estavam fechadas há uma semana para a maior nevasca da história da Patagônia. Então, o caminho planejado por Canárias era impossível. Pegaram um caminho alternativo que tinha o dobro da distância. E lá no meio estava a polaca. Então, não podendo passar pelo caminho planejado, aquele foi o caminho lógico que escolheram. É impossível inventar um testemunho dizendo que o vira naquele lugar, naquele dia, e que coincide com o testemunho de alguns anos atrás, também conhecido pela embaixada alemã em Buenos Aires e em Santiago do Chile, dizendo que houve um desembarque em 21 ou 22 de julho de 2 submarinos em Caleta de los Oros. E de lá só havia 2 caminhos, mas um era impraticável, o outro não, e lá estava a prova. San Carlos de Bariloche, uma aldeia alpina no sopé da Cordilheira dos Andes, teria sido o destino final de Adolf Hitler. Desde sua fundação em 1909, San Carlos de Bariloche, localizada a sudoeste da província de Rio Negro, no sopé da Cordilheira dos Andes, está ligada à comunidade alemã. Atualmente, é considerada um dos centros de refúgio de criminosos nazistas mais importantes do mundo. Na década de 40, era uma cidade muito pequena, isolada de tudo, nos confins do mundo. E com uma geografia muito interessante para poder se esconder, passar despercebido, com saídas para vários pontos no Oceano Pacífico. Enfim, um lugar privilegiado tanto para viver bem como para passar despercebido, que a maioria deles realmente conseguiu. Agora vamos à casa de Abel Basti, um historiador local e um dos que mais defendem a presença de Hitler aqui na Patagônia, incluindo especificamente aqui em Bariloche. Chegamos, Carlos. Já chegamos. Abel Basti? Como vai? Por favor, entrem. Fiquem à vontade. Como vai, Abel? Tudo bem? Sim, e você, como está? Minhas investigações se baseiam principalmente nos depoimentos de testemunhas diretas, isto é, pessoas que estiveram com Hitler na Argentina. O que corresponde com outros documentos e informações factuais que existem. Então, depois de combinar esses testemunhos com os documentos, vamos montando as provas. A descrição física de Hitler, de todas as testemunhas entrevistadas, coincide totalmente. Ou seja, era o mesmo rosto, sem qualquer tipo de cirurgia,
mas com o detalhe de não ter o bigode típico, o que mostrava uma cicatriz que Hitler tinha sob o bigode, o que as testemunhas corroboraram. E o cabelo era muito curto, quase calvo, e de cor branca. E estas mudanças simples alteraram a fisionomia de Hitler o suficiente para poder passar despercebido durante anos. Agora vire à esquerda. Pode deixar. Isto nos anos 50 eram todas propriedades alemãs. E havia um detalhe: nas partes mais altas da cidade ficava o refúgio Berghof. Então chamaram de Berghof, como a casa de Hitler em Obersalzberg. É o mesmo nome, o mesmo nome. Que curioso, não? É curioso, mas se levarmos em conta que este refúgio pertencia ao Clube Andino Bariloche e que o clube fora fundado por imigrantes alemães, muitos deles nazistas, se poderia dizer que era uma homenagem ao Berghof europeu. Clube Andino Bariloche, Refúgio Berghof. Em 1933, Hitler chegou ao poder e sua segurança tornou-se uma das principais políticas do Estado nazista. Desde então, colaboradores e espiões da inteligência do Terceiro Reich dedicaram-se a buscar refúgio em diferentes partes do mundo para um eventual exílio de seu líder. Hannah Reich é uma pessoa que o próprio Hitler mandara para Buenos Aires em 1934, quando o poder ainda não estava garantido. O que ele fez? Enviou Hannah Reich e Walter George para se juntar à família Bustillo para conseguirem parques nacionais, ou seja, no sul da Patagônia, cerca de 100 mil hectares onde poderia se exilar caso o que estivesse tramando fracassasse. Agora vemos que o escritor Patrick Burnside, que escreveu um livro sobre a possibilidade da fuga de Hitler, em que ele afirma que o ditador esteve nesses lugares. A família Bormann nunca falou de seu pai. A única que falou em 1962 foi Eva Bormann. Foi muito interessante porque, pela primeira vez, ouvi a campainha dos Bormann, porque tudo aqui gira no ambiente ou no entorno, digamos, nazista. E ela falou da morte do pai. Enquanto Hitler, provavelmente não. O Führer estava escondido com Eva Braun em uma fazenda argentina. E o nome da fazenda que a filha de Bormann contara é repetido em documentos citados anteriormente sobre os desembarques dos submarinos no litoral da Patagônia. E o documento conta que Hitler, após um dia e meio de viagem até o sopé da Cordilheira dos Andes, encontrou refúgio em um rancho no sopé da cordilheira. E, por sua vez, novos relatórios confirmam, relatórios esses do FBI ou do Serviço Secreto Americano da época, confirmam a data de outubro ou setembro de 1945 como a data em que Hitler teria sido por seus seguidores. Vamos ao local em que Hitler supostamente ficou, segundo a versão de algumas testemunhas.
Na cidade de Bariloche, no braço Última Esperança do lago Naueuape, encontra-se as terras que a família Bustídio cedeu à missão liderada por Walter George e Hannah Reich em 1934. Durante a ocupação alemã dessas terras, foram introduzidas espécies de árvores típicas da Alemanha, que recriam uma paisagem semelhante à que Adolf Hitler via em Berchtesgaden. Podemos ver aqui a fazenda onde a maioria dos historiadores concorda que Hitler viveu. É essa a propriedade. Muitos dizem que é onde está enterrado Hitler e também Eva Braun. É uma baía pequena essa onde Canários chegou e de onde partiu para ir a Bariloche. E nesta baía foi criada uma rampa de cimento armado que ainda existe após meio século e que terminava em um galpão enorme para um avião supostamente de 2 hélices, pelo tamanho do local. Havia uma doca para barcos de 40 a 50 metros de profundidade. Havia uma enorme mansão com 70 metros de frente e uma altura de 10. Tinha 700 metros quadrados no andar de baixo e 300 no andar de cima. Uma suíte de 100 metros quadrados. Atrás deste conjunto, replicando Berchtesgaden, havia casas de nível cada vez mais alto, até casa de hóspedes. Havia uma casa de chá, havia uma casa com chaminé que nós chamávamos de central. Mas podemos estar enganados. Havia também um açougue de mármore de Carrara. Na floresta, vemos uma das casas de vigilância, que permitiam controlar o acesso que qualquer barco tivesse à casa de Hitler. E ali podemos ver uma anomalia. Fizeram uma casa virada para o sul. Além de ser muito estranho, é um grande erro, é quase suicida. Quem escolhe virar a casa para o sul não quer aquecer o local. Além disso, no andar térreo, havia apenas salas. Em uma casa que teria uns 500, 600 metros quadrados de área total nos 2 andares, e havia um enorme andar com 2 salas, uma após a outra. Uma grande casa argentina dos dias de hoje e de antigamente tem uma infinidade de quartos. É impensável uma casa argentina com 2 quartos. E são 500 hectares com uma mansão de 2 quartos e um banheiro. Isso é um absurdo. Chegamos ao local. Com certeza, a paisagem é parecida com a de Berchtesgaden, quer dizer, os pinheiros, as árvores, tudo. Mas também é verdade que aqui havia uma colônia alemã muito importante em Bariloche, que foi fundada por um alemão. Não podemos negar isso. Bariloche foi fundada por um alemão. Claro que existe. A sensação de estar em Obersalzberg, não acha que há algo mais? É uma sensação de que não se sentiam seguros só por essa semelhança? Sim, é verdade. O que eu sinto é que há um enigma que encobre tudo isso. E que estamos mais perto da verdade e também longe do que aconteceu. Ou seja, esta avaliação dos testemunhos, do que se vive, da distância, não? Afinal, este lugar está longe de tudo. E o que deve ter sido... Há 60 anos, quando não havia absolutamente nada. Quando não havia absolutamente nada, então... São sentimentos muito misturados. É uma análise muito complexa.
é contraditório. Essa casa gigante com guarita. Guarita pra quê? Quem esperavam? E há tantos anos... Uma coisa dessas, nos anos 40, no meio de um lago. Quem espera? Por que estava preocupado esse indivíduo? Com o que se preocupava? Quem vinha buscá-lo? Cada soldado alemão em glória traça seu caminho pela guerra! A falsidade do crânio exposto em Moscou e a falsificação da história deixaram o dilema da morte de Adolf Hitler na obscuridade.